Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou muito bem, desejo que vocês estejam muito bem também. E hoje, na 16ª edição do quadro João Paulo Responde, nós iremos responder as seguintes perguntas. João, por que o sucesso nunca chega em mim? Ou por que eu não tenho sucesso? Qual é o conflito relacionado ao mioma? Qual é o conflito relacionado à asma? Como você vê o autismo? Por que as pessoas desenvolvem edemas cerebrais? Quero comer, mas não tenho opinião. O que fazer? Bom, para quem não me conhece, meu nome é João Paulo Marquezin, eu sou o fundador da Escola Brasileira de Neurolinguística Familiar, o idealizador dos treinamentos Elan Vital, Elan Self Coach, Sapiência Elan Vital e Elan Connect. E nós daremos início agora à 16ª edição do quadro João Paulo Responde. Para você que ainda não conhece o quadro, é muito simples. Durante a semana eu deixo abertas as caixinhas de perguntas e respostas lá no meu Instagram e algumas eu respondo lá pelo Instagram mesmo, as respostas mais curtas eu respondo lá e as respostas que demandam um pouquinho mais de explicação eu respondo aqui no João Paulo Responde. Então, se você tiver alguma dúvida, quer que eu responda a sua dúvida com base na Sapiência Elan Vital, basta você deixar lá no meu Instagram a sua pergunta, que será um prazer para mim responder durante a semana no próprio Instagram ou então nos finais de semana aqui no quadro João Paulo Responde. Vale lembrar que o conteúdo aqui apresentado não substitui uma consulta médica, também não substitui uma sessão, não é uma terapia, é apenas uma opinião baseada nos meus conhecimentos dos últimos 12 anos aí estudando na área de inteligência emocional. Também não é uma verdade absoluta, não é uma verdade com ponto final. Para mim, desde a Sapiência Elan Vital, inclusive, a verdade ela é um movimento expansivo. Conforme eu vou aprendendo, as minhas verdades vão mudando, vão melhorando. Então, nunca existe uma verdade absoluta, nem a ciência, nem a sapiência vital, nem o misticismo, nem as terapias complementares possuem uma verdade absoluta. Tudo no universo está em expansão, tudo está se modificando a todo tempo. Então, hoje, partindo dos conhecimentos que eu tenho hoje, as respostas são essas que eu vou dar aqui. E a primeira pergunta que eu recebi, ela diz respeito ao sucesso. João, por que eu não tenho sucesso? Por que eu faço as coisas e eu não tenho sucesso? Porque muitas pessoas têm sucesso e outras não. Quarta-feira, gente, eu fiz uma live sobre sucesso. E expliquei um pouquinho, com base na mente consciente e na mente subconsciente, por que as pessoas têm sucesso ou não. Porém, entendam, a verdade não é absoluta, ela não tem um ponto final. Eu expliquei com base na mente consciente e subconsciente. Agora eu vou falar um pouquinho com base no sistema familiar. Nós falamos, Bert Hellinger nos explica quando ele fala sobre as constelações familiares, que o primeiro êxito, o primeiro sucesso da vida é a concepção. E com ele, o nosso nascimento. Aí algumas pessoas falam que existe uma diferença entre pessoas que nascem de parto normal, de parto cesárea, e eu até, como a gente estuda isso, por exemplo, no curso de programação biológica, na própria microfisioterapia, na constelação familiar, lá na minha sessão eu sempre pergunto se o parto foi cesárea ou normal, e se não foi normal, a gente observa se isso pode estar influenciando ou não. Eu acredito que esse fato isolado não influencia no seu sucesso ou não, mas ele pode ser um condicionante de você não ter sucesso em alguns setores. O próximo movimento depois do nascimento é você ir em direção à sua mãe e tomar o leite, que na verdade quando você toma o leite você toma a vida que vem através da mãe. Da mãe vem o amor, o carinho, a doação. Quando a mãe dá o leite para a criança, ela está doando a vida para a criança. Quando por algum motivo o amor entre você e sua mãe foi interrompido e você não tomou o leite, ou não tomou o amor mais grandinho, né, até na vida adulta, você não tem amor para dar. E sucesso, quando eu vou empreender em qualquer setor da minha vida, o sucesso depende do quanto me dou. Mas como eu vou doar se eu não tomei? Então nós precisamos tomar a nossa mãe, tomar o fluxo do amor, o leite e a vida que flui dela. É dela que recebemos a força para que a gente queira doar na vida. Quando o fluxo de amor é interrompido, a gente espera que o sucesso venha até nós. E na verdade nós precisamos ir até o sucesso.
igual nós precisamos sugar o leite da mãe. Bert Helling diz o seguinte, tem uma frase dele aqui que eu vou ler para vocês. Este tomar é ativo. Precisamos sugar para que o leite venha. Precisamos chamá-la para que ela venha. Precisamos nos alegrar com a sua presença. Através da nossa mãe, nós ficamos plenos. E Bert Helling também diz que, mais tarde, nós percebemos que quem tomou o amor o suficiente da mãe pelo êxito que essa pessoa tem na vida e na profissão. Quem tem êxito na vida, quem tem êxito na profissão, ele diz que tomou amor da mãe o suficiente. Não tem a ver com quanto a mãe deu, tem a ver com quanto você tomou. Então, mesmo que a sua mãe te abandonou na infância, lá na sessão de microfisioterapia, a gente faz algumas dinâmicas onde você resgata esse fluxo de amor e faz o tanto que veio a sua fonte de força. O problema é quando você corta o fluxo. E na verdade não é sua mãe que corta o fluxo, é você que corta o fluxo na vida adulta. Porque uma criança, quando a mãe para de dar amor para ela, ela continua buscando a mãe. Mas talvez chegue um momento da vida adulta que você fica bravo com a mãe, ou na adolescência, porque a mãe não deu o amor que você quis. E aí você corta esse fluxo. E enquanto esse fluxo está cortado, você não tem sucesso, porque você não consegue transmitir o que ela te deu, porque na verdade na sua mente ela não te deu. Então isso está travado, está amarrado na sua vida. Então, lá na sessão, a gente faz um movimento em direção à mãe. Lá no nosso canal do Telegram, eu vou pôr um exercício onde você olha para sua mãe, tá? Onde você vai em direção à sua mãe. É muito simples, tá? Se você sente que teve amor interrompido, ou seja, se a sua mãe foi embora, se ela ficou doente, se ela morreu cedo, se por algum motivo vocês brigaram e nunca mais se olharam, ou não, fazer o exercício que eu vou colocar lá. É bem interessante. É um exercício rápido, é um exercício que dá para fazer pelo Telegram, né? Claro que na sessão a gente faz alguns exercícios bem mais profundos, mas já é um movimento para você começar a olhar para isso, para que você possa ir em direção à mãe, para que você tenha na sua mente como você faz para ir em direção à sua mãe. Quando eu vou em direção à mãe, eu também vou em direção ao sucesso. O sucesso não vem em mim, eu vou em direção ao sucesso. É um caminhar ativo. É o filho que precisa da mãe, não a mãe que precisa do filho. Então o filho vai em direção à mãe. Claro que quando o filho vai em direção à mãe, ele sente que ele não tem a mãe, ele para de ir em direção à mãe. E dele para na vida. Inclusive, ele é aquela pessoa que espera que o sucesso venha até ele. Espera que o parceiro venha fazer algo para ele. Ao invés de ele servir o parceiro e ele servir a vida dos outros através do amor que ele recebeu do pai e da mãe. Mas aqui especificamente falando da mãe. A mãe é o início. É o amor, é o carinho, é a força, é a vontade de doar. O pai é ir pra frente. Então, se eu não consigo ir em direção ao sucesso, tem a ver com a mãe. E se eu não consigo fazer o sucesso ir pra frente, se eu não consigo ter clareza de para onde eu vou para ter sucesso, isso tem a ver com o pai. Quando nós rejeitamos a nossa mãe, e com isso os relacionamentos e a profissão e o sucesso? Quando julgamos, quando queremos que ela seja diferente, quando queremos ensiná-la a ser uma boa mãe, quando comparamos ela com outra mãe, quando queremos que ela tivesse feito algo diferente do que ela fez, quando queremos ensiná-la a ser uma mãe diferente para os nossos irmãos, quando nos intrometemos no casamento dela. Tudo isso são formas de julgar e excluir a mãe. E aí quando rejeitamos a mãe, ou seja, quando julgamos a mãe, nós não conseguimos ir em direção à vida. Sempre que a gente se alegra em relação à nossa mãe, nós nos abrimos para a vida, também para os relacionamentos, também para o sucesso, também para a profissão. À medida que você toma o que veio da sua mãe, com amor, sem se queixar, toma tudo que veio dela, sem julgamentos, sem raiva, sem dor. Quando você simplesmente toma aquilo que ela tem para dar, sem exigências, a vida te presenteia na mesma medida com o sucesso, na vida e na profissão. Então, onde começa o sucesso? Na mãe. Como faz para o sucesso ir para frente? O pai. João, qual é o conflito relacionado ao mioma? Obviamente, quando nós falamos de mioma, nós falamos do miométrio, que é a musculatura lisa do útero, e o útero é onde a gestação acontece. Então a gente sempre vai procurar um conflito relacionado à função da região que supostamente está doente. Quem me acompanha aqui sabe que a doença é nada mais do que uma tentativa de resolução do conflito. Então, quando nós falamos de miométrio ou do mioma, na sessão eu procuro dificuldades de gestação, problemas com filhos, problemas de reprodução. Então, quais seriam os conflitos que a gente procura normalmente? Incapacidade de engravidar, abortos forçados, quero ficar grávida, mas não posso, quero ficar grávida, mas meu marido não pode.
É interessante que a mulher pode sofrer o conflito por outra pessoa. Se eu tenho dó da minha irmã que não consegue engravidar, se no meu sistema familiar houver muitos abortos, sejam provocados ou por mulheres que abortaram espontaneamente e de alguma forma carregam isso comigo. Já expliquei, né, que aquilo que está excluído nas outras gerações acaba sendo compensado na minha geração, ok? Então, por exemplo, uma mulher que desenvolve, que recebe um conflito de infertilidade, uma mulher que quer ter filhos, mas o marido não pode ter, ou ainda que o marido não pode ter filho, uma mulher que tem dó da irmã que perdeu 8 filhos, uma mulher que viu a tia perdendo muitos filhos e via a impotência da tia, então ela desenvolve uma infertilidade não. Ela pode sim desenvolver uma infertilidade também aqui, tá? Mas nós estamos falando do miométrio, e o miométrio, o útero, não tem nada a ver com infertilidade em si. Seriam os ovários, obviamente, né? Então na fase ativa eu tenho uma proliferação celular. E aqui então forma o mioma. Tá? Então, quando eu estou passando por um conflito, quando está ativo o conflito na minha mente, onde eu sinto que eu não posso engravidar, eu tenho uma frustração, um desejo frustrado de ser mãe, eu tenho um conflito onde eu não consigo proteger meus filhos na fase ativa, então eu vou ter um mioma. Por que eu tenho um mioma? O objetivo do mioma é aumentar a força do miométrio para que a pessoa consiga segurar o feto, segurar a gestação. Proteger o filho, já que o conflito é não poder ter filhos. Se eu aumentar o tamanho daquele músculo, se eu aumentar aquela região, eu deixo ela mais forte, e se eu deixar ela mais forte, eu tenho mais chances de manter a gestação e de ter um filho que mentalmente eu perdi, que mentalmente às vezes, literalmente eu perdi, mas que na minha mente tem um conflito de perda de filhos, tá? Na fase PCL, ou seja, quando a pessoa sai do conflito, o mioma para de crescer, porém se ela vai fazer o exame, ela vai ter o mioma lá, porque ele permanece, tá? Já que a musculatura lisa não se decompõe. Na fase PCL, quando você já saiu do conflito, quando você já não tem mais a sensação de infertilidade, quando o seu marido já resolveu a questão da infertilidade dele, quando você já deixou o conflito da irmã perder os filhos para ela, quando você talvez já se perdoou pelos abortos provocados, ou já aceitou, já compreendeu os abortos seus e do seu sistema familiar espontâneos, então o mioma para de crescer, mas ele permanece, porque a musculatura lisa, ela não se decompõe. Em muitos outros órgãos, quando eu tenho um conflito e eu tenho um aumento tecidual para resolver o conflito, como é o caso do mioma, quando o conflito vai embora, existe a decomposição, que normalmente é feita por vírus, fungos e bactérias. Então, como não há a decomposição aqui da musculatura lisa, então o que pode acontecer são casos de hemorragias, tá? Ou então o mioma ele permanece lá. E aí muitas vezes o médico decide tirar esse mioma, é uma decisão médica, tá? Mas o mioma ele vem para resolver o conflito seu de sensação de infertilidade, de sensação de não poder ter filhos, tá? Ele vem para fortalecer a musculatura lisa do útero para que você consiga segurar a gestação. João, qual é o conflito relacionado à asma? Vamos lá, a asma, ela pode ser uma asma brônquica, que é onde eu não consigo expirar, uma asma laríngea, onde eu não consigo inspirar, ou um mal asmático, né? A gente fala que é a crise asmática, quando o paciente não consegue nem inspirar e nem expirar. A asma brônquica, ela sempre tem a ver com um conflito de território, onde eu tenho medo, onde eu me sinto intimidado em relação ao meu território. Quando chega alguém novo no meu emprego, eu acho que essa pessoa vai tomar o meu emprego. Quando eu bato meu carro no trânsito e a pessoa vem brigar comigo e ela está armada, ou seja, eu não pude demarcar, eu não pude falar, eu não pude expressar, eu não pude dissuadir o meu som para demarcar o meu território. Então é um medo, uma sensação de que eu não posso, de que meu território será arrancado, invadido, de que eu não vou conseguir defender aquilo que é meu. Normalmente acontece na crise epilética, ou seja, quando epileptoide, não epilética, quando eu estou revivendo o conflito, ou quando eu estou na última fase de solução do conflito. Mas para eu ter uma crise de asma brônquica, para eu sentir a asma brônquica, eu preciso ter pelo menos mais um conflito de território, que pode ser um conflito ativo, que é um conflito que eu estou lembrando dele agora e passando por ele agora, ou um conflito de crise epileptóide também, que seja uma releitura. Então a asma brônquica ela tem a ver com dois conflitos, tá? A asma laríngea, que é a dificuldade de inspirar, ela tem a ver com um medo, um pânico, um pavor, um susto. Algo que eu fiz... Tá? Então eu tenho dificuldade de
inspirar. Tanto é que quando eu levo um susto eu paro de inspirar, né? Então, a mesma coisa, a asma laríngea, ela acontece na fase de epicrise, ou seja, quando eu estou relendo o conflito ou terminando de resolver o conflito e releio, mas essa leitura não precisa ser consciente, tá? Ela pode ser uma âncora. Ela pode ser uma âncora, inclusive, de um conflito lá de 3 gerações atrás. Lembrando que não necessariamente para eu ter asma, os dois conflitos precisam ser conscientes. Pelo menos um pode ser uma âncora da minha infância, pode ser uma âncora da minha mãe, do meu pai, dos meus avós. Então nem sempre, às vezes a gente fala para o paciente assim, mas você teve algum conflito que você passou medo, onde você não conseguiu demarcar seu território? Não, mas é que às vezes ele simplesmente não está passando pelo conflito conscientemente, ele está relendo algo do sistema familiar, tá? E o mal asmático, ou seja, quando eu tenho dificuldade para inspirar ou para expirar, obviamente são os dois conflitos. Um susto. Gente, quando eu bato o carro, eu posso ter os dois conflitos, tá? Por exemplo, eu bati o carro. O susto vai gerar uma epicrise ou uma fase ativa da laringe, tá? Mas também pode ser que eu bato o carro, leve um susto da batida e que eu comece uma discussão. E que no meio da discussão a outra pessoa ameaça a minha vida, ameaça a minha família, ameaça meu território com uma arma. Ou a outra pessoa fica brava e começa a bater muitas vezes no meu carro, começa a dar machadada no meu carro e eu sinto meu território invadido. Aqui, se eu já tive algum conflito antes relacionado a isso, eu posso reler esses conflitos e começar uma crise asmática nesse momento. Tá? Qual que seria o sentido biológico? Para falar bem a verdade, para mim até hoje não ficou bem claro o sentido biológico. Tá? Eu dei uma pesquisada em alguns sites, eu dei uma pesquisada no meu material, e não tem uma explicação do sentido biológico. E todos os profissionais que escreveram isso na internet, eles simplesmente escreveram o que o Dr. Hammer escreveu no livro dele, que eu tenho o livro também, e ele explica isso, que aqui a musculatura bronquial tem a ver com conflito de território, né, um medo territorial, e a musculatura laríngea tem a ver com um susto. E eu posso dizer que é verdade, porque eu já atendi vários pacientes asmáticos, e aí a gente encontra onde foi o susto, ou onde a pessoa tem medo de alguma coisa, onde ela sente que o território dela está sendo invadido, ressignifica para ela e ela resolve o conflito e a asma para de acontecer. E ela se cura. Tá? Então o grande objetivo do meu trabalho é ajudar a pessoa a identificar esse conflito e resolvê-lo. Essa pêncila vital ajuda bastante aí. Então a gente tem um grande resultado com asma, apesar do sentido biológico não ser tão claro para mim. João, como você vê a questão do autismo? Aqui também eu vou pegar como referência a nova medicina germânica. Lembrando que esse conflito pode estar acontecendo com a criança ou na família da criança, e aí por questões sistêmicas familiares, para que o amor flua e para que aquilo que esteja excluído seja visto, a criança pode sentir o conflito que não é dela. Então isso a gente fala, explica bastante ali, quando a gente explica as leis do amor, ou as leis sistêmicas, né? O autismo, ele precisa estar passando ou ter na família, e ele vivenciar o tempo todo na família, conflitos de raiva, ódio mortal, tá? E susto, medo, pânico. Então é um conflito onde, são dois conflitos, tá? Para eu ser autista eu preciso estar passando por dois conflitos, um em cada hemisfério cerebral. E aí o autista ele pode pender para a mania, que é o indivíduo obcecado pelo trabalho, ele tem bastante lábio para convencer as pessoas daquilo que ele quer, mas ele não é tão social. Porém, ele é obcecado por alguma coisa, ele faz o que ele faz, ele fica maníaco por alguma coisa. Ou então pode ser o autista depressivo, que ele simplesmente se isola, ele olha para o vazio. Em ambos os casos, pelo fato dos conflitos de raiva e medo ou susto, essa criança ela acaba saindo da realidade. Porque se ela passa por esses conflitos durante muito tempo, ela teria tanto conflito, que ela teria tantas reações no corpo, já que a doença é uma reação, uma adaptação aos conflitos que eu tenho, que ela iria ficar doente. Então o melhor que ela faz é ela se isolar, para ela não ver mais os conflitos, para ela não ouvir mais aquilo que ela ouve, para ela não ver ou sentir aquilo que ela sente, que é o medo e o susto. Isso pode ser provocado por bullying. O que eu vejo bastante nas sessões, eu tenho bastante bons resultados no caso de autismo, é onde os pais se odeiam. Tá? Onde os pais brigaram muito durante a gestação, onde o pai não respeita a mãe não respeita o pai, ou o pai odeia a família da mãe, a mãe odeia a família do pai, ou talvez não seja o pai e a mãe, mas por exemplo, a mãe vive um conflito de raiva em relação ao irmão, em relação ao pai dela, tem algum conflito na família de raiva.
E aí, novamente, a sapiência do vital vem para que você possa compreender o porquê as pessoas agem como agem e para que você possa resolver esse conflito. Quando os adultos resolvem o conflito, a criança aos poucos ela vai percebendo que ela pode voltar. No caso de uma criança, a gente também pode separar ela daquilo que é dos adultos. Então a gente ensina os adultos a separarem aquilo que é da criança e do adulto e ela tende a voltar a um convívio social normal, tá? Lembre-se que diagnóstico não é destino. A criança ela pode estar autista e se ela resolver o conflito, nós estamos autistas, nós estamos doentes, ficamos doentes porque nós temos um conflito. A partir do momento que eu resolvo o conflito, eu melhoro. Eu tive um caso muito interessante em que o pai odiava a mãe e a mãe era drogada, a mãe tinha um monte de conflito com a família, então a mãe também passou raiva, também tinha medo e por isso que ela agia como agia. Mas a mãe, para você ter uma noção, a mãe já correu atrás do pai com faca na mão e a criança sentiu tudo isso. Mesmo na barriga da mãe, a criança percebe isso. Então ela se isola para não ver tudo isso, porque a segurança da criança é o pai e a mãe. Nesse caso, eu precisaria conversar com o pai e com a mãe e ajudá-los a resolver isso. No caso, a mãe tinha tanta raiva da vida que ela nem quis saber da sessão, ela nem quis saber do filho também. E o pai veio, o pai compreendeu algumas coisas, a gente ajudou o pai a explicar para o filho algumas coisas dormindo, então durante a noite o pai fazia algumas reprogramações. O menino, no caso, ele se isolava, ele não conversava com ninguém, ele ia para debaixo da cama, da maca, eu lembro que ele ia lá na nossa consulta, e ele ficava lá. Na segunda sessão ele já aceitou me abraçar, na segunda sessão já conversou. Não vou dizer que na segunda sessão ele conversava com uma pessoa que não tem nada de aspecto autista, com uma pessoa que simplesmente nunca passou pelo conflito, até porque o conflito existia. Mas a gente conseguiu diminuir bastante a massa, a importância do conflito para a criança. E quando a gente consegue diminuir a importância do conflito para a criança, ou seja, a massa do conflito, ela vai percebendo aos poucos que ela não precisa mais se isolar do mundo. Então ela se isola do mundo por ser jogada de um lado para o outro, em conflitos de raiva, de julgamento, de susto, de medo, no sistema familiar. Quero parar de comer, mas não tenho opinião. O que fazer? A compulsão alimentar, ela é um veículo comportamental que me ajuda a satisfazer uma ou mais das necessidades da mente humana. Quais são as necessidades da mente humana? Certeza e segurança no caso, né? Variedade, significância, amor e conexão, crescimento e contribuição. Então, nós vivemos a vida em busca de certeza, variedade, significância, amor e conexão, crescimento e contribuição. Então, sempre que eu tenho uma compulsão, essa compulsão me ajuda a satisfazer uma dessas necessidades. Claro, de uma forma funcional. Então, numa sessão, nós precisamos compreender quais necessidades não estão sendo atendidas que a compulsão alimentar atende de uma forma disfuncional. Às vezes pode ser algo lá do sistema familiar, pode ser algo seu. Por exemplo, se eu não sinto mais o carinho da minha avó, se a minha avó faleceu, e a minha avó é aquela pessoa, quando eu ia na casa dela, ela me recebia com um abraço e um prato de comida, e eu sinto saudade da minha avó, eu posso matar a saudade dela comendo. É só um exemplo de como atender uma necessidade de uma forma funcional. Aí na sessão você compreende porque a avó faleceu, você aprende a aceitar porque a avó faleceu, você consegue tomar força apesar da avó estar morta. É só um exemplo para vocês compreenderem. Então, toda compulsão ela tem a ver com um veículo comportamental que atende de uma forma disfuncional uma das necessidades. Então, o que fazer é entender as necessidades, tá? Tem uma live que eu falo sobre compulsão alimentar, então procure aqui no nosso canal. O título é compulsão alimentar mesmo. E uma sessão ajudaria você a compreender melhor o porquê você tem compulsão alimentar. João, por que algumas pessoas desenvolvem edema cerebral? Essa resposta é bem complexa, porque a pessoa pode desenvolver edema cerebral por vários motivos. Sempre quando tem um conflito, eu já expliquei para vocês algumas vezes que esse conflito gera um foco de Hammer no cérebro. Quando eu estou passando pela solução desse conflito, é normal eu ter edema nesse foco de Hammer. E aí eu posso ter uma dor, se esse edema é muito grande, eu posso desenvolver dor de cabeça, por exemplo, né? Mas pode até ser assintomático e não deixa de ser um edema, não deixa de ser um aumento de líquido. Eu também posso desenvolver hidrocefalia. A hidrocefalia é causada pelo acúmulo de líquor. O líquor é um líquido que existe dentro do sistema nervoso central, então dentro do cérebro não, né? É um líquido que amortece o impacto do cérebro, é um líquido que tem metabólitos para a nutrição cerebral, é um líquido que
que deixa o cérebro mais leve, mais leve, tá? E livre de impactos, no caso uma parada brusca ou algo assim, o líquido nos ajuda em tudo isso. Quando eu tenho um aumento da produção de líquor, eu posso ter hidrocefalia, se eu sou uma criança menor de 2 anos de idade, porque antes dos 2 anos de idade os nossos ossos do crânio não estão fundidos, então aumenta o líquido e a pessoa começa a ter hidrocefalia. No caso do adulto, se aumenta o líquido, ela não vai ter hidrocefalia, porque os ossos já estão fundidos, mas aí o indivíduo vai desenvolver dor de cabeça, náuseas, vômitos, confusão mental, né? Depende do tanto de líquido que tem, mas também pode depender às vezes pode não ter um aumento de líquido em si, mas pode ter um conflito que gera um edema devido ao foco de Hammer na região do conflito. E aí a pessoa vai ter o sintoma daquele foco de Hammer, tá? Mas em geral, os conflitos que fazem aumentar o líquido aí são conflitos de medo de morte, conflito de preferir ter morrido, então assim, para não passar por essa situação, preferir ter morrido, sentimento de abandono, conflito existencial, quem sou eu, para onde eu vou, por que eu estou aqui, ou ainda a síndrome dos túbulos coletores renais, aqui é a fase ativa, tá? Então na fase ativa, quando eu tenho um conflito dos túbulos coletores renais, eu começo a reter líquido no corpo todo, e com isso eu acabo retendo líquido na fase ativa do conflito também, lá no meu cérebro. E aí a soma da fase PCL, ou seja, a solução do conflito em um dos focos de Hammer, mais a retenção líquida do meu corpo, faz com que eu tenha um edema maior, tá? E aí isso impede o processo de cicatrização, já que nós estamos falando no cérebro de uma fase de cura, tá? É mais difícil cicatrizar um ferimento, é mais difícil cicatrizar um ferimento, é mais difícil cicatrizar algo que está em processo de reparação e meio aquoso. Para você entender isso, basta você cortar o seu dedo e colocar na piscina, ou na água, né, um balde de água. Ele fica lá horas e horas e horas, quando você tira está sangrando. Quando você coloca lá, tem a pressão, impede o sangramento, né, mas é por causa da pressão, não está acontecendo uma regeneração, e quando você tira, volta a sangrar. Então, quando eu estou no meio muito líquido, eu acabo não conseguindo fazer o processo de reparação dos focos de Hammer, e aí que o edema começa a crescer, tá? Então, por exemplo, quando é o medo de morte, tem a ver com os alvéolos pulmonares. Então, o inchaço dos relés do alvéolo pulmonar pode impedir a circulação correta do líquor, a reabsorção do líquor pelo corpo. Daí só produz, não está tendo a reabsorção, porque tem um inchaço, por exemplo, no foco de Hammer do pulmão, e daí aquele líquido começa a aumentar. Lembrando que você está passando por um conflito, por uma fase de reparação do pulmão, uma reparação de um conflito de medo. Eu também vou ter edema no foco, então vai dar mais edema ainda, e a pessoa pode ter uma parada cardiorrespiratória, respiratória especificamente aqui, tá? Eu também posso estar envolvendo aí um conflito do tálamo. O tálamo, quando ele está edemaciado, ele vai bloquear o terceiro ventrículo, e isso impede a circulação correta também do líquor, e aí eu começo a edemaciar o cérebro, não é o cérebro, né? É ter mais líquido no cérebro, e aí a pessoa pode ter dor por causa disso. Como eu já falei, eu posso ter retenção hídrica por causa dos coletores renais, isso tem a ver com o sentimento de abandono, tá? Então são vários motivos, não tem como eu pontuar, é por isso ou por aquilo. Então pode ter um aumento da produção de líquor também, onde eu estou me sentindo desprotegido dos impactos da vida. Até por impacto físico mesmo, eu posso aumentar a produção de líquor, para que nas próximas vezes eu não tenha esse impacto, mas o impacto emocional também pode apresentar, tá? Então não tem, como eu disse, não tem como eu ser específico no que pode ser. Mas basicamente, os conflitos são conflito de morte, tem a ver com o relé dos alvéolos pulmonares, o conflito do tálamo, que tem a ver com não conseguir com preferir morrer do que viver o que eu estou passando. O conflito de abandono tem a ver com os rins, o conflito existencial e o conflito dos túbulos coletores renais, que tem a ver com os rins também, tá? Então todos esses relés estão próximos ali e podem impedir a circulação correta do líquor, e daí quando não tem circulação correta, há uma obstrução da absorção, e aí começa a aumentar o líquor, e a pessoa desenvolve dor de cabeça, desenvolve vários conflitos.
numa sessão a gente precisa investigar bem para conseguir encontrar conflito. Eu nunca atendi ninguém com hidrocefalia e com aumento de líquido no cérebro diagnosticado, mas, por exemplo, o mecanismo da enxaqueca não é diferente. Enxaqueca a gente tem bastante resultado, tá? Também porque a enxaqueca ela pode ser causada tanto pelo repuxo, quando resolve o conflito, quando acabou o conflito, das camadas ali que protegem o cérebro, tá? Da aracnoide, da pia mater e da dura mater, quanto pelo aumento do edema quando eu estou passando pelo processo de reparação do conflito. Bom, gente, este foi o 16º quadro João Paulo Responde. Lembrando que o que eu falo aqui não é um diagnóstico, não substitui terapia, não substitui uma consulta médica. É uma verdade que está em expansão para mim, é o que eu tenho estudado, é o que eu tenho aplicado no meu dia a dia, é o que eu tenho visto no consultório, mas não quer dizer que o seu conflito seja esse. O que eu coloquei aqui é aquilo que eu mais vejo no dia a dia aí, já que a gente falou bastante hoje sobre conflitos e doenças, né? Então, deixar isso muito claro. Esse quadro é feito com muito amor para vocês, para contribuir com a vida de vocês. Se você gostou, se você descobriu algo de novo nesse quadro, deixe seu comentário. Comente também, marque alguém que você acha que deveria saber desse conteúdo. Compartilhe nas suas redes sociais, já que você ganhou esse presente. Faça algo de bonito com esse presente e mande ele para frente, para que muitas pessoas possam compreender ou começar a deixar de ser analfabetas da função do corpo, para não ficar mais vítimas aí de remédio ou da indústria farmacêutica, por exemplo. Se você tiver alguma pergunta que você queira que eu responda no próximo quadro João Paulo Responde, você pode deixar aqui nos comentários ou lá no nosso Instagram, onde eu deixo aberta a caixinha de perguntas e respostas. É isso aí, pessoal. Um forte abraço para vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.